Sejam muito bem-vindas ao nosso programa Conversa de Costura. E o meu nome é Thalita Barroso. E eu ensino mulheres que não sabem enfiar uma linha na agulha a costurarem suas próprias roupas. E nós criamos esse programa com as dúvidas que você tem em relação à costura. Lembrando que na sexta-feira, às 16 horas, nós temos também o nosso programa Linha na Agulha, onde eu te ensino agora de maneira prática a costurar suas próprias roupas, enquanto eu faço as minhas. Você pode aprender também costurar as suas roupas. Se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não se inscreveu no nosso canal, é só você se inscrever e clicar no sininho para você receber todas as notificações e não perder nenhum programa nosso. Tá bom? Se você conhece alguém também que se interessa pelo mundo da costura, você acha que vai gostar desse conteúdo, seja compartilhando neste momento o que nós vamos falar aqui hoje, que o tema está bem interessante. O tema de hoje é possível aprender a costurar minhas próprias roupas pela internet? Se você tem essa dúvida, continue aqui comigo. Nós vamos tirar todas as dúvidas aqui nesta noite de segunda-feira. Fala aí pra mim, você já pensou a costurar online? Eu criei esse tema porque muitas pessoas têm essa dúvida e acham que isso é impossível. E eu confesso para você que em determinado momento da minha vida também, eu achei que isso era totalmente impossível. Mas foi na prática, foi podendo visualizar isso acontecendo que eu vi que é possível sim. E olha, uma outra coisa, quando você começa a fazer o seu primeiro curso online e aí você destrava todos esses medos, todos esses mitos que você tem em relação à internet, você fica viciado. E aí daqui a pouco começa a procurar todo tipo de conhecimento através da internet. Mas vamos lá. Primeiro eu quero falar com você o seguinte: qual a diferença de um curso presencial para um curso online? Existe diferença? Olha só, existe diferença sim. Um curso presencial, onde você aprende a costurar suas próprias roupas, ele tem horário marcado. Ele tem um professor ali de carne e osso na sua frente, podendo ali te ensinar. Normalmente, ele tem também vários alunos ao mesmo tempo. Não é só você que vai estar ali aprendendo. Você vai estar junto com outras pessoas aí nessa mesma missão que é aprender a costurar suas próprias roupas. O que é que tem também no curso presencial? Tem ali as ferramentas de trabalho, mas isso também não é uma grande diferença porque essas mesmas ferramentas você pode ter exclusivamente para você aí na sua casa, não é mesmo? Pois bem, o curso online, normalmente as aulas são gravadas e você não tem aquele horário marcado para cumprir. Você não tem que se deslocar da sua casa para poder ir no local do curso, né? Você tem um professor? Tem, mas esse professor não está presencialmente aí do seu lado de carne e osso para poder pegar na sua mão, caso seja necessário. E isso é uma parte que todo mundo fica assim com um pouco de medo, né? E de receio e sente um pouco a falta, né? O curso online também, ele tem mais conteúdos, isso eu posso te dizer que tem sim. Porque no presencial, às vezes tem um conteúdo, tem uma carga horária ali para poder cumprir, mas em determinadas aulas pode ser que renda e aí consiga-se ir até o final com aquele conteúdo, mas em outras aulas pode ser que por vários fatores, não se consiga alcançar o objetivo de finalizar aquela aula e aí passa para a próxima aula e acaba que o conteúdo ele é um pouco assim espremido, né? Não é igual o curso online onde todos os conteúdos são lançados ali e é o aluno que corre atrás para poder aprender, né? Então existem essas diferenças que não são mínimas, não. Realmente são diferenças assim enormes, né? Mas como nós vamos falar hoje sobre aprender a costurar suas próprias roupas no curso online, então eu quero falar mais sobre o curso online mesmo. Eu te dei algumas características aí do presencial, mas o nosso foco aqui nessa noite é falar sobre o curso online de costura. E aí, uma das características, uma das formas de curso online que nós temos é o curso
ao vivo, onde ali o professor, através de uma plataforma da internet, ele reúne toda a turma, todos os alunos ali ao vivo, e a coisa, ao vivo que eu quero dizer não é presencial, é ao vivo quando o programa, vamos dizer assim, quando a aula acontece naquele exato momento, sem cortes, né? Com erros com erros de percurso e tudo, né? Onde ali os alunos aparecem ao vivo também, pode tirar suas próprias dúvidas e a aula vai rolando, mas cada um da sua casa. E também o curso com aulas gravadas. Essas aulas são gravadas, são editadas e aí fica numa plataforma ali na internet e você pode acessá-las a hora que você quiser. Esse já não é ao vivo, já é de aula gravada. E tem a modalidade aí de cursos online mistos, né? Onde esse curso tem aulas gravadas e, ao mesmo tempo que tem essas aulas gravadas, tem os encontros ao vivo, com hora e data marcada para poder acontecer. Onde ali os alunos tiram dúvidas e muito mais. E o que acontece? Nessas aulas aí que são ao vivo, nesse curso que é misto, por exemplo, você pode tirar suas dúvidas, né? Nas aulas ao vivo e também fica com as aulas gravadas ali, onde você pode, nessas aulas gravadas, assisti-las a qualquer momento. Então, assim, o nosso curso Costura Sem Frescura, ele segue essa modalidade aí misto, que tem aulas gravadas e tem aulas ao vivo também. Não é simplesmente um curso onde as aulas são gravadas e são depositadas lá e o aluno que se vire para poder conseguir entender. Juntamente com as aulas gravadas, nós temos também as aulas ao vivo, tá bom? E também, eu posso te dizer, só um minutinho, que eu preciso pegar um copo com água. Às vezes, falando, pessoal, desculpa, a garganta seca um pouquinho e eu esqueci de trazer água aqui para o ateliê. Pois é, mas assim, eu quero falar com você qual é o maior benefício de se aprender a costurar suas próprias roupas online. Olha, existem vários benefícios, mas o maior benefício que eu pude ver é justamente esse, você poder assistir uma aula e depois, caso você ficou com alguma dúvida em relação àquela aula, ou caso passe alguns dias e você esqueceu algumas coisas, e aí você pode voltar nessa aula novamente, sabe? Então, esse é um dos maiores benefícios, você poder rever a aula quantas vezes você quiser. Eu, quando ministrava curso de costura presencial, eu percebia essa dificuldade nas alunas. Tinha uma aula com um horário marcado e aí, quando essa aluna faltava essa aula, ela tinha um prejuízo enorme. Por quê? Aquela aula que foi dada ali, ela não voltava. E mesmo que eu, às vezes, escolhia um dia no mês para poder repor por aquelas aulas que não tivemos, que a aluna faltou por um motivo ou por outro, e aí nessa aula de reposição, ainda assim, não dava assim para repor tudo aquilo que foi explicado na primeira aula. Então, sempre ficava com prejuízos de conteúdos por causa dessa falta. E, querendo ou não, por mais que a gente se dedique e queira realmente estar frequente, participar do curso presencial, acontece, né? Alguns imprevistos e a gente é obrigado a faltar da aula e depois não consegue repor esse aprendizado que foi perdido. Então, assim, o maior benefício que eu vi no curso online foi justamente esse. Você poder rever a aula quantas vezes você quiser. E quando se fala em costura, né? Vou dar um exemplo. Por exemplo, colocar um zíper. Você assiste ali como que foi colocado, o passo a passo. E aí, na hora de costurar, você tem aquela dúvida, será que é assim ou será que é assado? Aí, o que acontece? Você tem a aula que você pode
voltar, você pode dar uma pausa ali, costurar um pouquinho, dar outra pausa, costurar outro pouquinho, e aí revendo o passo a passo e fazendo ao mesmo tempo. Eu achei isso, assim, fantástico, sabe? Você poder ter esse acesso, dar essa pausa e voltar quantas vezes quiser, quando você tiver alguma dúvida ou quando não for possível assistir aquela aula naquele horário, naquele momento. Então, esse eu achei o maior benefício do curso online. Mas existem muitas outras vantagens de se fazer um curso online de costura. E eu vou te falar algumas dessas vantagens. A primeira delas é a flexibilidade de tempo. Porque a gente sabe que tempo é um recurso muito escasso no nosso dia hoje, né? Então, assim, a gente nunca tem tempo para poder fazer aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente tem vontade, né? E no curso online, ele nos dá essa flexibilidade de tempo. Porque você pode escolher o horário que você tem condições de estar estudando, né? Você pode escolher ou de manhã, se for o melhor horário para você, quando as crianças ainda estão dormindo, né? E a casa está ali no silêncio. Ou à noite, depois que você termina todos os seus afazeres, né? Se você trabalha fora, ou se tem muito trabalho doméstico para poder fazer na sua casa. Ou se você é do lar, realmente, depois que você termina o almoço e as pessoas saem, a sua família, para estudar ou para trabalhar, você tem aquele momento ali só para você aprender. Enfim, você pode ter essa flexibilidade. E isso eu achei fantástico, sabe? No aprendizado online. Outra vantagem também é a flexibilidade de lugar. Você não precisa deslocar de sua casa e ir a determinado local onde está acontecendo o curso. Você simplesmente, do conforto da sua casa, sem precisar gastar com passagens, né, com gasolina, ou sem gastar aquele tempão para deslocar. Aqui na minha cidade mesmo, se eu fosse escolher fazer um curso de costura presencial, eu teria que me deslocar 30 quilômetros, porque na minha cidade não tem. Só numa cidade vizinha, que fica a 30 quilômetros daqui, só assim seria possível. E no horário do curso, e seria um transtorno danado, provavelmente seria impossível eu fazer. E já o curso online, não, você faz de dentro da sua casa, apenas com um celular. Se você não tiver um computador, você consegue assistir às aulas no tempo que você quiser e no lugar que você quiser. Não é uma grande vantagem isso? Coloquem aí para mim nos comentários se você não acha isso fantástico. Uma outra vantagem que nós temos também no curso online é poder repetir, ou melhor, rever as aulas quantas vezes você quiser. Me fala aí, quantas vezes você, dentro da sala de aula, não teve dúvidas a respeito daquilo que o professor falou, mas aí já tinha acabado o horário, já tinha acabado o tempo e não teve como você voltar para entender direito aquilo que o professor explicou. E olha só, no curso online, a aula é gravada e você pode repetir quantas vezes quiser, pode até deixar a filmagem mais lenta para você entender melhor, ou mais rápida, caso você queira andar logo, né? Você seja uma pessoa um pouco acelerada, assim como eu. Então, assim, essa também é uma das grandes vantagens. Poder rever as aulas e aprender no seu tempo. Porque é lógico que nós somos pessoas diferentes, né? Existem pessoas que aprendem assim, ó, num estalar de dedos. E existem outras que demoram um pouco para poder aprender. E tudo bem, não é nada de errado nisso. Nós somos pessoas diferentes, né? O importante é aprender e é buscar aperfeiçoar cada vez mais naquilo que você sonha, naquilo que você tem desejo, né? E olha, eu não sabia, mas quando eu estava elaborando o curso online e passando todo o meu conhecimento para o papel e gravando todas as aulas, eu percebi que eu consigo ensinar muito mais conteúdo no curso online do que no curso presencial. Por quê? Muitas vezes, quando nós estamos numa aula, um aluno para poder fazer uma pergunta, para tirar a dúvida dele. O outro para conversar,
o próprio professor para poder chamar a atenção daqueles alunos que muitas vezes estão conversando. E essa aula, que talvez seria de 1 hora, provavelmente nós perdemos de 10 a 20 minutos, no mínimo, dessa aula por causa desses percursos. Talvez a dúvida daquele aluno não é a sua dúvida, e aí você tem que esperar. É lógico, o professor precisa tirar a dúvida dele, você tem que esperar a dúvida dele ser sanada para poder continuar com aquela explicação. Então, isso faz com que a aula seja reduzida em até 20%, minando assim o conteúdo que poderia ser muito maior. No curso online, não. Eu gravo as aulas e elas ficam ali dentro de uma plataforma e o aluno vai em busca do seu conhecimento, no seu tempo, no seu momento. Não tem interferências, não tem oscilações ali no tempo. Então, com isso, eu consigo entregar muito mais conhecimento do que presencialmente. Eu consigo entregar tudo aquilo que você precisa para poder aprender a costurar suas próprias roupas em apenas 8 semanas. Já no curso presencial, todo esse conteúdo tem que ser reduzido, porque acontecem imprevistos, como eu acabei de dizer no início para você. Então, esses 4 fatores que eu te disse, flexibilidade de tempo, flexibilidade de lugar, a possibilidade de rever as aulas quantas vezes você quiser e também a vantagem de se aprender, de se absorver muito mais conteúdo quando o curso é online. Então, esses 4 fatores são uma das maiores vantagens que eu vejo no ensino online. E olha, as pessoas também, por mais que eu esteja te falando de todas essas vantagens, existem, como eu posso te dizer, existe um bichinho, sabe? Que mina, que estraga, como se fosse uma traça que estraga toda essa maravilha que é o curso online. E essa tracinha, esse bichinho roedor que fica aí destruindo o seu aprendizado no online, se chama procrastinação. Procrastinação é uma palavra que tem sido muito usada antigamente. E nada mais é do que deixar para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Resumindo essa palavra, eu costumo dizer que eu entendo assim. Você fica falando, não, eu faço para depois, vai enrolando, e vai enrolando, e vai enrolando. E aí, o que vai acontecendo? As tarefas do curso vai acumulando. Por quê? Porque você, como não tem alguém para poder ficar te cobrando, porque no presencial, quando você não vai, você leva uma falta, né? E no online, não. Você tem a liberdade de fazer o seu horário. E às vezes, por ter essa liberdade, você abusa um pouco dessa liberdade, né? E acaba deixando para depois. Eu não preciso fazer agora, eu posso fazer depois. E vai deixando para depois, vai deixando para depois. E aquilo vai acumulando. E eu te digo, apenas comprar um curso não vai fazer você aprender a costurar suas próprias roupas. Você precisa adquirir o curso, mas também precisa praticá-lo, precisa estudá-lo. E o importante é que você tenha organização, força de vontade para poder fazer isso. E não deixar esse bichinho da procrastinação acabar com os seus sonhos e acabar com a possibilidade de você aprender a costurar suas próprias roupas. Então, como você faz para poder lançar fora esse bichinho da procrastinação aí do seu dia a dia? Primeira dica que eu vou te dar é a seguinte: escolha um lugar. Não dá para você ficar deitado no sofá com o celular enquanto está todo mundo ali na sala, olhando a aula acontecer e achando que com isso você vai aprender. Você precisa ter um lugar definido, preparado para você aprender, para você ter, como se diz, aproveitamento do seu curso. Até o seu próprio corpo entende
que quando você adentra aquele lugar, não precisa ser um ateliê igual esse meu aqui, não. Mas tenha um cantinho próprio, onde você fique confortável, com a coluna ereta e onde você consiga ter silêncio e nada de distrações para você concentrar na sua aula e assim obter o aprendizado. Outra coisa, tenha um horário definido. Por quê? Tirando apenas 1 hora do seu dia, em 8 semanas, você consegue aprender a costurar suas próprias roupas com o curso Costura Sem Frescura. Mas, se você não tiver organização e tirar essa horinha do seu dia para você aprender a costurar suas próprias roupas, essa hora, que era apenas 1 hora no primeiro dia, no segundo dia ela vai se tornar 2 horas. No terceiro dia, 3 horas. E assim vai acumulando as aulas, vai acumulando o seu aprendizado e vai se tornando cada vez mais difícil de você aprender a costurar suas próprias roupas se você deixar acumular aí as aulas. Então, uma dica que eu te dou é você ter esse horário definido, que toda a sua família possa entender que aquele é o seu momento de aprender a costurar suas próprias roupas. Se você ainda tem dificuldade nisso, tem uma live que você pode procurar aí no canal, que se chama Como Conseguir Tempo para Aprender a Costurar Suas Próprias Roupas. E nessa live eu explico direitinho que se você acha que você não tem tempo, eu te mostro na prática que você tem tempo sim, basta você organizá-lo. Talvez é isso que você não está sabendo fazer, né? Então, se você tem essa dificuldade, assiste essa live que você vai ver só que é possível sim, você tirar 1 hora do seu dia para poder aprender a costurar suas próprias roupas. Uma outra dica que eu te dou também é fugir das distrações. Hoje, existe muitas distrações no nosso dia a dia que tira o nosso foco, nos desvia do nosso objetivo. No nosso caso, é aprender a costurar nossas próprias roupas, né? A gente costuma chamar essas distrações de ladrões de tempo. É, isso mesmo, ladrões de tempo. São coisinhas no nosso dia a dia que roubam o nosso tempo. Então, você deve, nesse momento que você escolheu, nesse lugar que você escolheu para estudar, nesse horário que você escolheu para estudar, fugir das distrações. E uma delas é o WhatsApp, né? O Instagram, ou seja lá o Facebook. É preciso que você silencie esses aplicativos que toda hora, muitas vezes, fica lá apitando, né? Mensagens que muitas vezes são aqueles videozinhos que você para poder ver e rir à vontade, mas que não vão te trazer nenhum conhecimento. O conhecimento, nesse momento que você está buscando, é o de aprender a costurar suas próprias roupas. Então, tudo que não é relacionado a isso, nesse momento que você escolheu para estudar, tem que ser eliminado totalmente, para que você atinja o seu objetivo. Uma outra dica que eu te dou também é essa, não deixar acumular matérias. Quando eu falei da procrastinação, né? Não deixa aquele pensamento, eu faço isso depois, eu não tenho, eu posso fazer depois, então vou deixar para depois, eu estou com preguiça, não, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo outro. Não, tenha o seu aprendizado como prioridade e não deixe esse bichinho da procrastinação roer aí o seu objetivo. Então, fuja das distrações e não deixe acumular matéria. Por quê? Se acumular muitas aulas sem assistir e você não cumprir com esse horário aí de 1 horinha aí do seu dia, vai só acumulando, e daqui a pouco você começa a achar difícil, começa a achar muito tempo e você se vê achando assim impossível aprender. Então, se você tiver força de vontade e organização e seguir essas 4 dicas que eu te dei, resumindo, é ter um lugar específico para poder estudar, ter um horário definido para poder estudar,
fugir de todas as distrações que não tem nada a ver com o assunto costura no momento em que você estiver estudando e, por fim, não deixar acumular matérias. Seguindo essas 4 dicas, com certeza você consegue obter sucesso no seu aprendizado online. É impossível você não aprender se você seguir esse passo a passo. E olha, tem outra coisa muito importante no ensino online de costura. Nós costumamos dizer que são os efeitos colaterais. O que são efeitos colaterais? Quando você busca algo e adquirindo aquilo, você acaba adquirindo outras coisas também junto com aquele principal objetivo. Então, quais são os efeitos colaterais de se aprender a costurar online as suas próprias roupas? O primeiro deles é você desvendar aí o mundo da internet, que para muitos é um bicho de 7 cabeças. Olha só, você acaba sendo obrigado a descobrir, a utilizar várias plataformas aí que acabam te trazendo mais conhecimento, te destravando mesmo. Porque hoje em dia nós precisamos, né, saber utilizar essa ferramenta tão importante que é a internet para que a gente possa aprender e desvendar os mistérios deste mundo e viajar por muitos lugares apenas utilizando a internet. E quando nós nos propomos a fazer um curso online, acaba que nós utilizamos ferramentas que vão ser muito úteis no nosso dia a dia. No caso de você que deseja aprender a costurar suas próprias roupas, uma delas é aprender a imprimir os seus próprios moldes. Porque na nossa plataforma do curso Costura Sem Frescura, nós disponibilizamos moldes para as nossas alunas, que é, assim, um marco aí para a história da costura. Porque uma das coisas que nós, costureiras, temos, assim, grandes dificuldades é de fazer os nossos próprios moldes. Imagina você podendo, eu quero fazer uma calça. Você vai lá na impressora e imprime seu próprio molde. Isso já é um aprendizado que vale ouro e que te dá uma liberdade de poder fazer o que você quiser, porque sabendo imprimir os seus próprios moldes, você fica livre para fazer qualquer modelo de roupa que você tem vontade, né? Então, esse é um dos efeitos colaterais, né? Utilizar a plataforma do Zoom, que é onde nós aprendemos, onde nós fazemos as nossas reuniões, né? A plataforma do Hotmart é onde as aulas ficam ali gravadas para você poder assistir. Então, quanto mais a gente vai manuseando o nosso celular, utilizando esses recursos que a internet nos dá, mais vai ampliando o nosso leque de oportunidades e mais nós vamos aprendendo. E eu costumo dizer que quando se destrava essa questão aí da internet, o céu é o limite. Tudo você consegue aprender. E você pode achar assim que isso não é para mim, isso é para essa nova geração, essa nova moçada agora, porque eu sou ruim com esse negócio de internet, eu não consigo aprender isso não. Olha, a nossa última turma do curso Costura Sem Frescura, a maioria das nossas alunas são alunas com mais de 50 anos de idade. E olha, tem alunas que já são assim gabaritadas no assunto. Elas desenrolam muito bem essa questão aí de internet. Muita gente tem medo, fala assim, eu não consigo fazer um curso online porque eu não sei nem mexer no celular. Nós temos um suporte que já te ensina a fazer isso. E como as alunas ficam felizes de ter essa liberdade, essa oportunidade delas mesmas poderem acessar as aulas, poderem imprimir seus próprios moldes, poder entrar na nossa aula ao vivo através da plataforma do Zoom e ali abrir o microfone e poder falar, abrir a câmera e poder ver e poder ser vistos também. Isso para muitos é algo muito difícil, mas se torna muito fácil quando nós aprendemos. E a gente olha e fala assim, olha só,
eu achava que era tão difícil, que era um bicho de 7 cabeças, e agora eu aprendi. Então, esses são uns dos efeitos colaterais do curso online. Você entra para aprender a costurar e acaba aprendendo a fazer muitas outras coisas através da internet. E eu costumo dizer, quando você faz o seu primeiro curso online, você destrava e começa a querer aprender tudo através da internet. Sabe por quê? Quando eu iniciei o meu curso de costura, ele era 100% presencial. E realmente teve muito resultado, né? E as alunas gostaram e me procuravam para que eu pudesse abrir novas turmas. E realmente, eu queria mesmo abrir novas turmas presencialmente, mas aí veio algo assim inesperado, que assim bateu de cheio com toda a humanidade, que foi essa pandemia, né? Essa infecção aí pelo Covid-19. Isso pegou todo mundo de surpresa. Escolas foram fechadas, né? Salões de beleza, lojas de roupas e outros departamentos. Teve todo mundo que trabalhar no online. E quem não se encaixou nesse novo modelo aí de vida, né? De comércio online, acabou saindo fora do mercado. E eu estava, né, sem ministrar curso presencialmente, né? Sem previsão de quando que poderiam voltar às aulas. Fiz um curso, aproveitei o tempo e falei, vou fazer curso que eu interessava pelo assunto, né? Um curso online. Fiz um curso online de aperfeiçoamento aí na costura, né? De modelagem e tudo mais, que eu me interesso muito pelo assunto. E vi assim, achei fantástico. Vi todas essas vantagens que eu falei para vocês aí. Eu amei, porque eu pude desfrutar delas. Eu tinha uma filha ainda na época recém-nascida, né? A Diana, que hoje ela tem 2 aninhos de idade. Então, eu fazia o meu horário do curso no horário que ela estava dormindo. Eu aproveitava para poder estudar as minhas aulas. Quando eu tinha dúvida e eu não tinha entendido direito aquilo que o professor explicou, eu voltava lá no curso novamente. O acesso, se eu não me engano, é de 1 ano e meio. Então, eu podia voltar naquelas aulas. Então, eu fui vendo como era fantástico. Eu não precisei me deslocar da minha cidade para poder aprender. Eu me lembro quando eu era mais jovem e eu queria aprender mais sobre moda, eu tive que sair daqui, que é interior, para ir para a capital, que é Belo Horizonte, e morar numa república, e aprender a andar naquela cidade grande que eu não sabia. Foi assim um gasto a mais, não era o gasto só do curso, mas o gasto do custo de vida ali, toda essa dificuldade. E eu fiquei observando como que aprender online se torna mais fácil, como que isso facilita a vida da gente. E como online eu aprendi aquilo que eu queria, eu pensei, não, vou fazer um curso de costura também online. Porque assim como eu aprendi online o que eu desejava, as minhas alunas também poderão aprender. E hoje nós estamos fechando aí a nossa primeira turma com grande sucesso. Logo, logo vocês vão poder ver o depoimento dessas alunas. Alunas essas que tinham medo, assim como você, que achavam que não era possível aprender, que para elas isso era uma coisa muito moderna. E olha, elas estão tirando de letra. E eu garanto que se você decidir também a aprender a costurar suas próprias roupas, o online não vai ser um obstáculo. Muito pelo contrário, vai ser uma grande vantagem para você, assim como foi para mim. A diferença, a única questão que você precisa é seguir esse passo a passo, né? Não deixar matérias acumularem, né? Fugir das distrações, ter um horário definido e ter um lugarzinho definido aí para você estudar. Se você tiver essa organização de fazer isso, com certeza você vai aprender e olha, vai viciar, vai querer fazer outros cursos. Eu te garanto.
tá bom? Eu espero que você tenha gostado aí do nosso conteúdo de hoje. Se você tem mais alguma dúvida a respeito desse assunto, deixa aí nos comentários que nós vamos estar fazendo o possível para poder te responder. Eu gosto muito de ouvir o que você tem para poder me dizer, porque assim nós vamos só melhorando aí o conteúdo do nosso programa Conversa de Costura, tá bom? Fiquem com Deus e muito obrigada pela sua atenção. Tchau, tchau!